Ítalo, dá boa noite a todos lá. Não, sem me lamber. E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o livro A Profecia Celestina. É um livro que ficou muito conhecido, né, na década de 90, principalmente nos Estados Unidos, depois chegou no Brasil. Uma obra que fez muito sucesso, mexeu com muita gente, despertou várias pessoas, principalmente para essa busca do conhecimento, essa busca espiritual. Tem o filme também, e ele não contém toda a história, né? Toda a informação e a riqueza de detalhes que o livro contém. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o conteúdo do livro, né? Sobre o que esse material trouxe para a humanidade e como é que nós podemos hoje enxergar, refletir e ter uma nova perspectiva sobre aquele conhecimento, aquelas informações, com uma nova visão, né? Com um olhar um pouco diferente. Nós não vamos trazer um olhar espiritual, um olhar místico, esotérico, para o objetivo do nosso canal, né? Que é justamente realizar a unificação dos conhecimentos e trazer um olhar mais concreto, mais próximo da nossa vida cotidiana. E fazendo o link com as pesquisas que nós realizamos anteriormente também. Esse livro, ele fez um sucesso, né, e ainda continua fazendo muito sucesso e mexe com muitas pessoas. Então hoje nós vamos tentar trazer um pouco mais de esclarecimento sobre a nossa percepção em cima dessa obra. Mesmo que você não tenha lido e não entenda muito bem, eu sei que você terá seus insights e a sua sabedoria vai se manifestar hoje aqui conosco. A história começa contando a angústia, né, e o questionamento de um personagem que estava inquieto. Ele não estava satisfeito com a vida dele, ele estava buscando respostas, ele sentia que estava faltando alguma coisa para que a vida dele andasse, né? Um sentido maior para a sua vida. E ele, ao se questionar isso tudo, ele começou a cruzar com pessoas. E uma dessas pessoas, uma amiga dele, né, percebeu que ele estava nessa busca, nesse questionamento, nessa investigação, buscando respostas mesmo sobre a existência, né? E disse a ele, olha, parece que muitos pesquisadores encontraram um manuscrito muito antigo no Peru, e encontraram 9 manuscritos, e cada manuscrito apresenta uma profecia, uma visão do futuro, algo que mudaria completamente o rumo da história da humanidade. Por que você não vai atrás? Por que você não busca saber? Aí o cara foi atrás desses manuscritos. Ele viajou até o Peru para buscar esse conhecimento. Mas nós não vamos nos ater muito à história, não vamos falar muito sobre o enredo em si, e sim sobre o conteúdo desses documentos, né, que supostamente foram encontrados no Peru. O primeiro manuscrito mostrava a primeira visão, ou o primeiro insight. Dizia que o ser humano estava inquieto. Grande parte da população estava buscando respostas sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida. E que a humanidade estava chegando num ponto que haveria uma crise existencial coletiva e uma massa crítica de pessoas ia começar a despertar. Despertar porque havia uma insatisfação muito grande, uma inquietação interior muito grande. As pessoas começariam a se questionar de tudo, sobre tudo que elas aprenderam, as leis, sobre as religiões, sobre a educação, sobre política, sobre o propósito da vida, sobre o mundo, sobre todo o conhecimento que nos foi passado. Seria como um momento de despertar coletivo, que a humanidade começaria a não se encaixar no mundo como as coisas são normalmente. Muitas pessoas começariam a se sentir deslocadas, começariam a entrar em depressão, começariam a sofrer com aquele sentimento de que elas não são daqui e que elas têm que buscar algo, buscar um conhecimento, buscar uma resposta, um sentido mesmo. Porque tudo que está à nossa volta, aparentemente, não nos satisfaz, não nos preenche mais. E essa busca, esse sintoma, é o que apresenta o primeiro manuscrito, como uma profecia que apontava que grande parte da humanidade começaria a se reunir em grupos e buscar esses conhecimentos, buscar respostas. E que esse movimento se iniciaria no início do século XX e iria aumentar cada vez mais. As pessoas que estavam se identificando com esse movimento, com esse despertar em massa, começariam a formar uma espécie de egrégora, de massa crítica mesmo, e começariam a despertar umas às outras, buscando justamente essa nova consciência,
o sistema à nossa volta, o mundo que foi construído à nossa volta, as lideranças mundiais, escondem de nós o real sentido da vida humana. Como que a primeira visão, o primeiro manuscrito, vai apontar que as pessoas estão despertando? Qual é o sintoma? É o que eles chamam de coincidências ou sincronicidades. As pessoas começariam a ter várias manifestações na vida delas de situações recorrentes que não seriam por acaso. Elas começariam a perceber que as coisas acontecem não por acaso, mas por uma sincronicidade. Eventos que se sucedem e que têm uma conexão entre si. E essas pessoas começariam a ficar conscientes, despertas, para perceber as coincidências, né? Por exemplo, encontrando pessoas mais de uma vez durante o dia, recebendo telefonemas de pessoas que você estava pensando na hora, várias situações, sinais, né, que você percebe durante o dia a dia, alguma mensagem, alguma informação, algum livro que cai na sua mão. Essas coincidências, esses eventos de sincronicidade, dariam um norte e começariam a despertar as pessoas para esse fluxo em direção a essa busca, a esse despertar. Então, essa massa crítica iria se formar em torno da percepção consciente, não mais inconsciente, mas consciente dessas sincronicidades da vida, dessas coincidências, né? E todos iriam perceber que nada é por acaso e que existe uma razão de estarmos aqui e que nós podemos descobrir qual é. Essa é a primeira visão, o primeiro insight, a primeira informação que esse manuscrito, né, que foi encontrado no Peru, nos apresenta como uma profecia para a humanidade. As pessoas realmente estão se questionando, né, com uma insatisfação muito grande, e isso se dá justamente porque o nível de consciência da população está aumentando, a humanidade está despertando, nós estamos passando por uma mudança, né, por um novo ciclo. Então, essa transição está acelerando muito mais as frequências energéticas, vibracionais do planeta, e as pessoas estão despertando, né? Muitas pessoas estão enlouquecendo, inclusive, porque elas não estão conseguindo se encaixar em praticamente nada. E a sensação de vazio, de solidão, só aumenta. E é isso que o manuscrito vai falar, é isso que as visões vão continuar explicando, né? A segunda visão, ela dá um passo e faz uma reflexão maior sobre esse questionamento que as pessoas têm. As pessoas começam a buscar e perdem o sentido. Elas percebem que nem as religiões, nem a ciência tradicional, né, que tanto dizia ter as respostas e que deveriam trazer essas respostas, né, mas na verdade só trouxeram mais questionamentos e deixaram as pessoas cada vez mais em dúvida sobre o real propósito da vida. Começaram a perceber que a história da humanidade não é aquela que nos apresentaram convencionalmente. Então, após esse despertar em massa, e quando essa massa crítica se forma, como diz a primeira visão, surge um questionamento nos buscadores do conhecimento, né, sobre a história, sobre o nosso passado. O que será que nos moldou? Hoje, o que nós somos, o que nossa sociedade é hoje, agora, não é fruto de um contexto histórico? Se formos analisar o passado e ir voltando na história, né, na suposta história que é nos contada, nos séculos passados, nos milênios passados, até chegar aonde a ciência e as religiões apontam. Mas será que a história que nos contaram precisa ser redimensionada, redescoberta? Porque aqueles que tomaram conhecimento, tomaram posse como um certo poder da informação, eles manipularam a história, manipularam o conhecimento. E nós, ao despertar, começamos a buscar esse conhecimento e descobrimos que muitas coisas que acreditavam ser verdade não são. Muitas coisas que nos ensinaram faz parte de uma grande agenda, uma doutrinação de um sistema que foi construído justamente para deixar a humanidade fora da massa crítica, distante desse despertar. Só que foi justamente essa manipulação da história, da origem da humanidade, do que aconteceu no passado até chegarmos até aqui, que está fazendo com que as pessoas despertem, como se fosse uma revolta intelectual, espiritual, que faz com que as pessoas busquem respostas. Ninguém mais consegue ficar satisfeito com aquilo que é nos ensinado dentro da tradição convencional. Os líderes religiosos e os líderes da ciência, eles estão desesperados porque as pessoas estão buscando informações em outras fontes, em outros campos de pesquisa, e estão descobrindo que a história precisa ser redescoberta e recontada.
Então, a segunda visão nos leva a esse questionamento. Será que nós realmente sabemos qual é a nossa história? Qual é a origem do homem? O que aconteceu nas religiões? O que será que os grandes mestres do passado realmente nos transmitiram como legado de conhecimento? Será que está tudo intacto? Será que tudo aquilo que está nas nossas mãos hoje como herança espiritual, religiosa, filosófica, é exatamente o conhecimento que eles passaram lá atrás, na época? Ou os seres humanos adulteraram e manipularam essas informações para o seu próprio benefício? Então, esse questionamento nos conecta com a primeira visão. As sincronicidades e as coincidências vão nos conduzindo a esse despertar e essa busca de conhecimento. Nós não vamos ficar satisfeitos. Nós não vamos nos agarrar a dogmas, a crenças, a conceitos estabelecidos por qualquer liderança, ou científica, tradicional, ou religiosa, ou apenas por condicionamentos educacionais que a escola tenta nos passar, ou nossos familiares tentam nos passar. Não, nós vamos gerar uma rebeldia consciencial e uma busca por respostas sobre a real história da humanidade. E o que diz o terceiro manuscrito, ou a terceira visão? Ele apresenta justamente aquilo que as religiões deixavam em oculto e o que a ciência começou a desvendar através da física quântica, que é a nossa realidade, tudo que nos cerca, que é composto de energia. Tudo é energia. Essa percepção de que estamos na realidade material, física e concreta, dentro de um oceano de energia, em níveis de vibração diferenciados. Quando nós começamos a compreender cientificamente e fazemos a unificação com as mensagens e as informações contidas nas antigas religiões, nós começamos a desvendar esse mistério que nos impulsionou na primeira visão e na segunda visão. Nós começamos a perceber que não é só o mundo físico que existe, não existe só a matéria, eu não sou apenas esse corpo. Existe toda uma energia circundante, invisível aos meus olhos, porém, eu posso desenvolver algumas habilidades latentes, potencialidades que nós temos, né, para enxergar essas energias, que no passado muitos chamavam de aura, não é? Que contém os seus centros de energia em todo o corpo. E nós vamos perceber que toda a energia à nossa volta, nós podemos nos relacionar e interagir com essa energia. Não apenas no nível sólido, líquido e gasoso. Não, a energia continua vibrando e existindo em frequências cada vez maiores, níveis diferentes de energia. A terceira visão nos mostra que o mundo como nós conhecemos, ele não pode ficar limitado aos 5 sentidos. Nós temos que expandir nossa percepção, aumentar nossa capacidade de perceber a realidade à nossa volta e a interação com a energia. Por quê? Porque nós estamos constantemente trocando energia uns com os outros, a nossa energia interagindo com a energia de outros seres humanos, como também com outros reinos da natureza, com os animais, com as plantas, com os vegetais e com os minerais. Então, a energia está presente em tudo. Nós estamos todos conectados entre si, nessa malha eletromagnética, nesse campo de energia unificado. Todas as coisas estão interconectadas. Tudo gera ressonância, ações e reações nesse campo unificado de energia, nesse universo que nós estamos, que não é apenas físico, não é apenas material. Existem outras realidades, existem infinitas dimensões e realidades. E nós podemos interagir com a energia presente em tudo. Na verdade, nós estamos em busca da energia, nós estamos buscando reciclar e nos preencher de energia, de vida, o tempo todo. E é isso que vai trazer a grande resposta que estamos buscando, né? Do porquê nós estamos vazios, do porquê nós nos sentimos solitários. O que nos preenche realmente? Que energia é essa que está faltando dentro de mim? Que combustível é esse que eu preciso abastecer o meu veículo, o meu corpo, o meu ser? O que falta para mim? Aí nós vamos ser conduzidos para a quarta visão. Ela diz que, por estarmos interagindo constantemente com a energia à nossa volta, a energia dos outros, né? Nós estamos perdendo energia e ganhando energia. Não só o corpo, mas também psicologicamente, nós nos abastecemos com essa frequência universal, vamos dizer assim, uma energia
que existe em todas as coisas. E como é que nós fazemos isso? Nos relacionando, não só com as pessoas, mas também com tudo à nossa volta. Só o fato de eu me alimentar, por exemplo, estou buscando a energia dos alimentos, para me preencher de um vazio que o meu estômago está ali sentindo naquele momento. Eu preciso dormir à noite, eu preciso descansar para o quê? Para me reabastecer energeticamente. E essa energia é uma energia vital. Sem ela, nós não sobreviveríamos, né? Diversos exemplos podemos encontrar da nossa interação com a energia física, energia emocional, energia mental, energia espiritual, energia cósmica. Só que nosso corpo, a nossa mente, nosso ser, cria alguns obstáculos e alguns bloqueios que impedem que nós possamos receber essa energia constantemente. Então nós ficamos vazios. E qual é a tendência que nós somos condicionados e aprendemos a melhor forma de nós nos abastecermos com a energia? Nas relações humanas, principalmente sugando energia psicológica das pessoas, nos relacionamentos principalmente. A maioria das pessoas ela está vazia de energia, ela não tem nada para oferecer, ela não tem o que dar. E isso tem a ver com todos esses sintomas que nós falamos anteriormente, com essa desconexão que nós temos com a energia suprema. Então, os seres humanos acabam gerando o quê? Conflitos interpessoais. E esses conflitos, basicamente, são sempre em busca de energia. Por exemplo, o ego, a nossa personalidade, ele precisa se abastecer também de uma energia, a noção do eu. Ele precisa se sentir vivo, existindo, importante, reconhecido, amado. Ele precisa se colocar no mundo como alguém que está sendo visto, que está recebendo energia das pessoas. Então nós vamos lutar pela sobrevivência, nós vamos lutar pelo nosso papel, nossa posição social, lutar para receber energia das pessoas. Porque as pessoas também estão com o vazio delas, também estão buscando energia, de alguma forma, na gente. E se nós estamos vazios, como é que nós vamos doar energia uns para os outros? Surge, então, a violência, surge a agressividade, surge os conflitos entre as pessoas, nos relacionamentos, toda a crise humana, o sofrimento, a depressão, a falta de sentido. As religiões que deveriam nos ensinar como nos religar a essa fonte suprema e sermos abastecidos constantemente por ela, elas não nos apresentam o caminho, elas desviaram esse caminho de nós. E as pessoas continuam vazias, muitas vezes depositando esse preenchimento emocional da energia através da fé, através da devoção, da crença, da adoração, na idolatria a um mestre. Então as pessoas ficam submissas umas às outras. E aquelas que têm mais consciência e mais energia, e ainda assim querem sugar a energia dos outros, elas se tornam mais poderosas do que as outras. E começam a escravizar psicologicamente umas às outras. Então, essa guerra interpessoal, energética, é o que trata a quarta visão. Ela apresenta justamente a causa desse conflito humano, que é essa busca por preencher esse vazio existencial e energético. Inclusive, as pessoas que desenvolvem a sua percepção extrasensorial conseguem enxergar, como nós falamos na terceira visão, a energia, o campo energético das pessoas, né? Tem pessoas que enxergam, conseguem ver essa troca energética, esse fluxo de energia entre os campos. Então é muito interessante as cores, né, que aparecem quando a pessoa está fechada, quando alguém está tentando sugar a energia do outro, quando alguém está doando energia conscientemente. Tudo isso é perceptível. Parece algo simples, né? Para muitas pessoas, nossa, mas quem não sabe disso? Grande parte da população do mundo nem sequer acredita que exista um mundo espiritual, que exista energia, que exista nada. Para elas, elas são apenas o corpo. Muita gente não despertou, não buscou o conhecimento para entender o que está nas religiões, por exemplo. O que são esses seres divinos, esses anjos? Tamanha doutrinação, tamanha a inconsciência que muitos estão vivendo. Não sabem nem que existe um campo de energia à sua volta. E que todos nós estamos interagindo energeticamente uns com os outros, né? Essa consciência é muito importante. E é justamente essa verdade existencial que os grandes líderes do mundo estimula a humanidade a se preencher energeticamente como? Nessa disputa, nessa competição de energia. Tudo à nossa volta nos leva para a competição, nos leva a estimular o instinto
de sobrevivência, de luta, exacerbar e alimentar o nosso ego. Nós queremos poder, nós queremos estar acima de todos. Nós vamos estar nos fragmentando, nos dividindo. Nós estamos distantes da união. É isso que o sistema manipulador e os governos ocultos querem, tirando você dessa busca consciente da unidade de todas as coisas. Porque quando nós compreendemos que nós não somos separados uns dos outros, que nós somos parte de uma existência maior, que nós estamos conectados a uma energia suprema e todas as coisas à nossa volta estão conectadas a nós, nós ganhamos o quê? Consciência e responsabilidade diante daquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos e enviamos para o universo. E existe uma lei que é a lei de causa e efeito, ação e reação, consequência das consequências. Nesse universo de energia, tudo aquilo que nós plasmamos retorna para nós de alguma maneira. Nós vamos colher tudo aquilo que nós estamos plantando. Desenvolver essa consciência de que somos parte de uma unidade maior, de que estamos buscando nos preencher com uma energia, um combustível vital, e que esse combustível também alimenta o nosso ego, alimenta uma falsa ilusão de que nós somos poderosos e superiores diante dos outros, impedirá que qualquer tipo de relacionamento, tanto que seja familiar, amoroso, profissional, possa se estabelecer de forma harmônica. Sempre vai haver competição, sempre vai haver luta de poder. Por quê? Porque todos estão vazios. Ninguém está buscando se conectar com a sua própria fonte energética, que não está fora, está dentro de nós, que nos conecta diretamente ao que nós chamamos de Deus, a energia suprema. Só que existe uma barreira que impede a nossa reconexão com essa fonte maior. E é disso que trata a quinta visão da profecia celestina. Mostra a importância que é nós nos reconectarmos com o nosso eu superior, com a nossa fonte, com Deus, através do nosso autoconhecimento. Nós encontrarmos a nossa fonte de energia que está dentro de nós, jorrando como uma cachoeira constantemente. Só que nós fomos condicionados a bloquear e a fechar essa comporta. Então a energia não chega até nós. E mesmo que ela chegue, nós estamos desperdiçando ela a todo instante. Nós nos esquecemos que nós somos receptores da energia cósmica, da energia divina. Nós somos moduladores da energia. E nós podemos transbordar essa energia que vem de dentro de nós. E essa energia foi chamada no passado como amor, aquilo que mais de poderoso nós temos, ou energia taquiônica, uma linguagem mais moderna, né? Que é a nossa capacidade, como deuses criadores que somos, de gerarmos nossa própria potencialidade, nos abastecermos em nós mesmos. Então, como é que o sistema e os líderes mundiais e toda a Matrix, né, condiciona a gente a se desconectar dessa fonte interna, a não buscar as coisas superiores, a não olhar para dentro, a não estimular o autoconhecimento? Justamente estimula o quê? A busca exterior, a externalização da consciência e aumentar o estímulo da personalidade, do ego, fazendo com que as pessoas busquem o sentido da vida fora delas, criando personagens, criando máscaras, personagens que vão atuar num teatro, numa novela, um filme da vida, de forma falsa, desconectados da sua autenticidade, desconectados da sua verdadeira fonte, que é o seu verdadeiro eu, não é? A sua essência. Então nós nos reabastecemos constantemente, como uma fonte de água que incessantemente se reabastece. E qualquer pessoa que passa por essa fonte pode beber dessa água, ela nunca vai acabar. Nós nunca nos sentiremos vazios. E é nesse estado de consciência e de reconexão com Deus, né, ou com a energia suprema, com a vida, nós estaremos realmente vivos. Nós estaremos gerando essa frequência de vitalidade, de energia, acelerando nossas vibrações, aumentando nossa vibração para níveis superiores. E é nesse estado de consciência, nos amando, nos conhecendo e nos conectando à nossa própria fonte interna, é que nós estaremos manipulando as frequências, as nossas habilidades, com um nível de consciência mais elevado, e assim, nossos relacionamentos não serão mais de competição, de luta, de conflito, de desarmonia, de guerra de egos, né?
As pessoas também têm que aprender que nós não somos provedores de energia, que as pessoas também precisam buscar a sua própria fonte, cada um se responsabilizar pela sua própria vida e pelo reabastecimento da sua energia, e não cobrar dos outros, das pessoas, da família, do emprego, da falta de dinheiro, da religião, do padre. As pessoas não têm o direito e o dever de nos preencherem com energia e nos tirarem do nosso vazio. Somos nós que temos que encontrar essa saída. Competir uns com os outros, na verdade, demonstra uma fraqueza e uma desconexão com a nossa essência. Muitos místicos, muitos mestres espirituais apresentavam esse conhecimento e técnicas, para se chegar a essa reconexão interior. O verdadeiro objetivo da meditação, por exemplo, era esse: é nos tornarmos cada vez mais conscientes da nossa fonte interior. Então, quando atingimos essa reconexão, nós nos sentimos parte de tudo e de todos. É um estado de graça, é uma neutralidade. Porque quanto mais exteriorizados nós estamos, quanto mais para fora inconscientemente nós estamos, realizando uma vida completamente sem sentido, sendo movidos pelos estímulos, sendo levados pelos desejos, pelos impulsos, pelos instintos, nós vamos estar completamente desconectados. O único momento que nós vamos nos conectar com a fonte de energia é quando nós vamos dormir. E ao dormir, para quem consegue dormir, porque tem gente que nem dormir consegue, e acaba ficando naquele vazio desesperador durante a noite. E precisa tomar um remédio para poder se reabastecer dessa fonte de energia que ela mesma possui. Nós podemos nos conectar com essa energia a todo instante, fazendo uma caminhada, uma corrida, fazendo exercícios físicos, nos alimentando. É o que os antigos hindus falavam. A prática devocional é encontrar Deus presente em todas as coisas que nós fazemos. É enxergar e ver Deus em tudo e sempre se relacionar com Ele. Ensinar as pessoas a se conectar com essa energia suprema, mesmo colocando ela exteriorizada. Só que essa reconexão dura pouco tempo. A sexta visão da profecia celestina, ela vai explicar por que existe a competição e por que nós fomos condicionados a não buscar essa energia dentro de nós, e sim nos relacionamentos. Isso não é culpa nossa. Isso ocorre porque, desde o nosso nascimento, aliás, desde a gestação, nós estamos recebendo energia da nossa mãe. Nós estamos conectados em unidade com ela. E a partir do momento que nós nascemos e corta-se o cordão umbilical, nós nos sentimos separados dessa fonte de energia. E surge um pequeno trauma ali. É como se nós precisássemos 100% da presença que vai nos doar a energia constantemente. Não só pelo leite materno, mas também pela atenção, pelo carinho. Então nós precisamos da energia do outro. E durante nossa infância, nós vamos aprendendo gradualmente como receber a energia dos nossos pais. E, na medida que vamos crescendo, nós vamos nos condicionando a receber a energia dos outros. Geralmente os pais, os familiares, os avós educam as crianças a se comportarem, a seguirem certas regras, porque senão elas não serão recompensadas. E o que a criança interpreta? Bom, se eu não cumprir, não for obediente, eu não vou receber energia, vou ser abandonado pelos meus pais. Então, o instinto, nos primeiros anos de vida, nos move a buscar essa energia constantemente em outras pessoas. Só que os nossos pais, nossos familiares e as pessoas à nossa volta, que já são adultas, geralmente trazem os seus padrões psicológicos, os seus traumas e os seus dramas emocionais, que é o que a sexta visão traz e nomeia, como dramas de controle, que é o padrão inconsciente que todos nós carregamos, que esse padrão, basicamente, é emocional, é psicológico, e comportamental também, e ele nos deixou numa falsa sensação de segurança, que, usando esse artifício, usando esse drama, nós teríamos o controle da energia e vamos conseguir facilmente absorver energia e receber a energia dos outros. Então, a sexta visão, ela mostra que todos nós aprendemos com nossos familiares ou as pessoas em torno a criar um padrão, um drama pessoal. E esse drama pessoal, ele nos conduz constantemente, dia após dia, e nos desconecta dessa fonte. O primeiro drama é o intimidador. São aquelas pessoas que
gostam de intimidar as outras, gostam de colocar todo mundo na parede, fazer as pessoas se sentirem ameaçadas. Se você não suprir o que elas estão pedindo, o que elas estão querendo que você seja, elas ameaçam você. Então, naquele momento, você fica submisso e começa a doar energia para essas pessoas. São pessoas extremamente agressivas e que geralmente tiveram uma infância extremamente submissa e agressiva com os pais, né? Pais muito agressivos e manipuladores. Então, nós aprendemos a repetir o padrão dessas pessoas que nos condicionaram. Nós nos tornamos intimidadores. Então, nas nossas relações, nós vamos sempre buscar intimidar as pessoas, nos colocar acima delas. Sempre gerar medo nas pessoas, para que as pessoas tenham medo de nós e deem para nós tudo o que nós queremos. O segundo drama é o interrogador. Aquelas pessoas que sugam a energia dos outros fazendo perguntas, questionamentos, questionando sem deixar a pessoa pensar. E essas pessoas acabam, através do interrogatório, acuando os outros e deixando as pessoas também sem saída. Ou elas respondem, ou elas colocam as respostas que elas querem ouvir para essas pessoas, ou elas vão te intimidar e te interrogar o tempo todo. Então, é uma forma também de sugar a energia das pessoas. Tem muita gente com esses padrões, né, tanto do interrogador como do intimidador. E isso automaticamente gera mais dois dramas, que são dramas passivos. O primeiro deles é o distanciador, é o drama do distante. Essas pessoas, ou elas sofreram de intimidação, foram vítimas de interrogadores. Então, o que elas fazem? Elas, por não conseguirem energia das pessoas, porque elas se sentem fracas, né? Elas não têm o poder de intimidar e ganhar a energia dos outros muito fácil, elas se distanciam, se isolam, ficam distantes, desaparecem. Muitas vezes fazem a gente se sentir preocupado com elas. Nossa, onde ela está? O que está acontecendo com ela? Será que eu fiz alguma coisa? Ela quer que as pessoas venham até ela para dar energia para ela. Quando criança, geralmente, ela se afastava dos pais para os pais virem. Tá tudo bem? O que está acontecendo? Você precisa de alguma coisa? Você está precisando de ajuda? Geralmente esse drama é muito forte e muitos de nós temos ele. E é também uma forma de recebermos a energia das pessoas inconscientemente. Nós estamos carentes, estamos buscando que as pessoas venham até nós e nos deem atenção. E o drama, talvez o mais crítico de todos, é o drama de vítima, né? Ou o que eles chamam de coitadinho de mim. Coitadinho de mim é fácil, é aquelas pessoas que se sentem vítimas de tudo. Elas são sempre prejudicadas, elas são inferiores, são coitadinhas, ficam no mimimi o tempo todo. Quem de nós nunca passou por isso, né? Todos nós temos um pouco desses dramas todos. Quando nós nos passamos por vítimas de coitadinhos, né, de sofredores, nós fazemos que as pessoas sintam culpa e que as pessoas tenham pena de nós. E esse sentimento não é bom, porque por mais que as pessoas nos doem energia e venham cuidar da gente, e venham consolar a gente, muitas vezes elas não aguentam ficar muito tempo, porque esses dramas passivos, tanto o coitadinho de mim como o de distanciador, sugam a energia das pessoas. Sugam a energia das pessoas e elas nem aguentam ficar perto de você. E elas vão acabar se afastando de você e vai acabar ficando sozinho, né, pro resto da vida. Já os dramas agressivos, né, o intimidador, o interrogador, eles sugam a energia da pessoa e fazem o oposto, fazem também que as pessoas se afastem delas, porque ninguém quer conviver com pessoas agressivas e manipuladoras ao lado. Se eu compreendo, se eu tomo consciência do drama, eu começo a me trabalhar e começo a me desidentificar dos meus padrões inconscientes. E começo a libertar as pessoas de suprir a minha carência. Eu começo a me bastar. E eu começo, como diz a quinta visão, a me conectar à minha própria fonte de energia. Eu posso ser eu mesmo, eu posso ser autêntico. E não esperar que as pessoas gostem de mim ou não gostem de mim. Eu tenho que encontrar a minha realidade, a minha verdade, e viver de acordo com ela. E é isso que vai trazer o discernimento, a consciência, a harmonia, a cura, né, de muitas doenças, inclusive. Porque o que são as doenças? A não ser a somatização desses dramas, é dessa falta de energia que nós temos, né? Então, realmente, nós vamos morrer se continuarmos assim. Vamos acabar na sepultura. E é nesse momento que a sétima visão nos apresenta que, na medida que nos conectamos com nós mesmos, nós vamos nos expandindo, nós vamos aumentando o nosso nível energético. É como se nós fôssemos um catalisador. Nós começamos a manipular a nossa própria energia.
Não esperamos que as pessoas nos manipulem mais e nem queremos manipular as pessoas. Começam a despertar o quê? Nossas habilidades, coisas que existem latentes dentro de nós, potencialidades começam a surgir, porque nós estamos o quê? Aumentando o nosso nível vibratório, elevando a nossa frequência energética, aumentando a nossa fonte, a nossa conexão, o nosso alinhamento com o nosso corpo de luz, com o nosso eu superior, nossa alma. Então, a energia jorra e nos preenche e nos torna verdadeiramente poderosos. Aí sim surge o verdadeiro poder pessoal, que não é um poder de dominar os outros, é um poder de se autocontrolar e de manipular as próprias energias, né? E é nesse momento que surgem os sinais e que as coincidências, né, as sincronicidades aumentam. E se a gente tiver a percepção e o discernimento para captar esses sinais e as coincidências, né, a intuição, que é uma das nossas habilidades, vai aflorar cada vez mais. Então nós aprendemos a ouvir muito mais nossa intuição do que nossos pensamentos condicionados. Nós começamos a discernir o que é nossa razão, o que é nossa intuição. E fluxos de mensagens e de instruções que vêm do nosso eu superior, outro nível da nossa própria realidade, começa a nos guiar na vida. Nós começamos a ter insights e percepções que não tínhamos antes. Nós começamos a ter sonhos que nos apontam caminhos, mensagens que surgem nos sonhos, premonições. Ou seja, várias habilidades mentais começam a aflorar, porque nós estamos acumulando e aumentando o nosso nível de energia, nossa atividade cerebral aumenta. Nós entramos em outra faixa de vibração. Nós saímos desse nível baixo que nós estávamos, né, de perda de energia, de ganho de energia, de competição interpessoal, e subimos num patamar e alcançamos um nível superior de consciência. E é aí que nós começamos a entrar em contato com a realidade à nossa volta, a verdade existencial. E muitas respostas que nós não tínhamos afloram na nossa mente, na nossa consciência, e tudo fica mais fácil. Então, tudo que a gente acha que é ruim muda, porque até as coisas ruins começam a ser vistas como coisas boas. E a gente desperta o que a oitava visão chama, na profecia, de ética interpessoal. E essa ética interpessoal tem que se expandir para esse nível de consciência, quando nós chegamos nesse ponto, né, de sermos manipuladores da nossa própria energia, nós não podemos cair no relacionamento amoroso, que acabamos nos viciando na energia da outra pessoa, gerando o quê? O apego, o vício emocional, a codependência. E é nesse momento que nós seremos testados de uma forma mais intensa, se nós realmente estamos sendo responsáveis pela nossa energia ou se estamos buscando, através do nosso relacionamento amoroso, compartilhar e nos unir com outra pessoa para que ambos possam evoluir e crescer. Então, o que acontece? A maioria dos relacionamentos está nesse nível de consciência que nós falamos anteriormente, de competição. As pessoas se relacionam, inclusive se casam, né? Começam a namorar e acabam nesse jogo de poder. E todos acabam se separando, se divorciando, muitas vezes porque não aguentam os conflitos interpessoais, ou seja, essa competição de energia. Só que o que acontece? Quando duas pessoas se conhecem, geralmente ocorre uma troca de energia muito intensa, que nós chamamos de paixão. O que é a paixão? É quando duas pessoas desconhecidas começam a se preencher mutuamente. E muitas vezes essas pessoas estão até bem energeticamente, estão até se preenchendo na sua individualidade, ou estão muito tempo sozinhas, né? Quando conhecem alguém, tem muita energia para dar. E as pessoas sentem que nós temos muita energia para dar e também acabam doando energia para nós. Então surge a paixão. Somada à troca sexual, os casais geralmente se preenchem de forma muito rápida e muito intensa. Depois de um tempo, a rotina, a repetição e a constância começam a estabilizar essa frequência de troca de energia. E como um está doando para o outro, a energia começa a diminuir. O combustível, né, de cada um começa a baixar. Chega um momento em todo relacionamento que a paixão acaba, né, a energia diminui entre o casal e eles começam a competir. Começam os dramas emocionais, os dramas de controle, enfim, começa todo o jogo de poder, para que um continue dando energia para o outro. Só que o que acontece? Geralmente nessa fase é o momento em que os casais começam a se conhecer. E se a pessoa
a parte ela não se conhece e ela não tem a maturidade para ser ela mesma, ela vai construir geralmente um personagem para que o outro o aceite e dê energia para ele. E a mesma coisa acontece com a outra parte. Em vez de duas pessoas verdadeiras, duas pessoas autênticas, duas pessoas conectadas à própria fonte de energia se relacionarem, não. Duas pessoas vazias, duas pessoas que estão mendicando energia, né? Dois mendigos se relacionando, um pedindo esmola para o outro. Não vai dar certo, vai acabar em conflito e separação. A oitava visão mostra a importância dos casais, dos relacionamentos amorosos, das pessoas buscarem toda essa consciência que nós falamos aqui, nessas 7 visões anteriores, né, do manuscrito. Porque quando você compreende que você é responsável pela sua vida, você gera a frequência que nós chamamos de eu sou. O que é isso? Eu me alinhando comigo mesmo. Assim, eu estarei preparado para me relacionar com outra pessoa que também está se conectando com a sua própria fonte de energia. Assim, geramos a frequência que nós chamamos de eu sou eu. Um casal em harmonia, gerando o mesmo propósito, a mesma frequência, a mesma consciência, se unindo de verdade, nesse compartilhamento de energia. Então, este deveria ser, né, o objetivo dos relacionamentos. Duas pessoas íntegras, duas pessoas que estão buscando o amadurecimento, a evolução, e responsáveis por elas mesmas, para que elas possam se unir diante de um propósito maior e caminharem na mesma direção, um ajudando o outro a crescer e, inclusive, apontando os dramas emocionais um do outro com maturidade para aceitar que essa soma de energia possa fazer com que ambos cresçam em companheirismo, em amor, em consciência, né? Para que eles possam chegar na fusão vibracional, naquilo que talvez seja o grande segredo e que vai tratar a nona visão, né? Que é quando duas pessoas que estão cheias de energia, que estão se elevando vibratoriamente, que estão conscientes, que estão aumentando a sua frequência de conexão com o divino, com a fonte suprema, se conectam e realizam o verdadeiro trabalho que nós chamamos de transmutação ou prolongamento da vida e que nós vamos falar na nona visão. Quando a humanidade chegar nesse nível de consciência, né, de que cada um se responsabilize pela sua própria vida e manipule suas frequências, suas energias e passe a ajudar os outros para que eles possam também assimilar e adquirir sua própria energia e crescer, ocorrerá um fluxo constante de dar e receber dessa energia divina que vai estar fluindo de dentro de cada um. E toda a competição, toda a violência, todas as guerras, todo o egoísmo, né? Tudo que faz o ser humano viver em conflito vai desaparecer. Onde todos terão dignidade, todos estarão ajudando uns aos outros, porque saberão qual é o propósito da vida, que é justamente aumentar o nosso nível de energia e nos tornarmos seres vibratoriamente mais elevados. Todos se unindo em grupo e a humanidade como um todo compartilhando energia em vez de roubar energia, todos estariam se auto-preenchendo e se ajudando mutuamente a atingir um novo patamar vibratório. E coletivamente, o ser humano passaria, energeticamente inclusive, o seu próprio corpo iria se transformar de matéria para energia, para luz. E passaríamos para uma outra dimensão da realidade, vivos, sem passar pela morte. Deixariam essa realidade e passariam para uma outra realidade, na qual teriam a vida eterna. E é assim que se encerra o livro, como se a humanidade fosse dar um passo na evolução e atingir esse patamar. Mas, segundo nossas pesquisas e treinamentos e estudos, realmente é isso, é exatamente isso que pode acontecer e que aconteceu no passado com vários seres que estiveram aqui e que aprenderam essa técnica, que realizaram esse treinamento e atingiram essa excelência de vida, de consciência, de energia, né, e de existência. O próprio Jesus Cristo foi um deles. E ele ensinou esse caminho, esse processo. Tanto é que ele foi para uma outra realidade, sem morrer, levando o seu corpo, né? E nós chamamos isso do caminho para o prolongamento da vida, ou a transmutação da nossa existência. E que não se dá através da morte, se dá em vida. É o que Jesus Cristo falava, o caminho para a vida eterna. Todos os grandes mensageiros da humanidade vieram passar esse conhecimento, ensinar para nós o caminho de retorno,
para casa, né, para uma morada maior. O livro, ele fecha com essa mensagem de que é possível, sim, nós alcançarmos essa plenitude, essa elevação, e que, possivelmente, a humanidade dará um passo e que será possível todos nós passarmos por uma outra dimensão da realidade, vivos, sem passar pela morte.